Nós vamos conversar com Giovanni Santos. Ele é jornalista e está acompanhando de perto a pandemia do coronavírus. Giovanni, o contágio com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, já matou mais de 200 mil pessoas no mundo. Por que será que algumas pessoas acham que a doença não é uma ameaça real, na sua opinião? Oi, Arquimedes. Primeiro, um prazer participar com você desse momento, dizer da enorme alegria de poder compartilhar experiências. Realmente, é um momento que se abre para o mundo compartilhar experiências. Nós, enquanto humanidade, não costumávamos nos ouvir. E agora, sobretudo, nesse momento crítico, e precisamos uns dos outros, principalmente daqueles que estão mergulhados em debates sobre esse assunto. Penso eu que, da parte de algumas pessoas, ainda não acendeu uma luz vermelha no tocante à gravidade do momento que nós estamos atravessando. É um momento que exige, da parte de nós comunicadores, muita responsabilidade, porque tratar essa temática com sensacionalismo seria, digamos assim, a parte mais fácil de se fazer. Agora, realizar abordagens sérias, que contemplem dados, modelos estatísticos, que observem realmente as conjunturas sociais que se formam a partir desse fenômeno Covid-19, é algo que requer, primeiro, paciência, segundo, estudo e terceiro, dedicação. Aqueles que ainda não acenderam essa luz vermelha, infelizmente, essa é a minha opinião, terão essa luz acesa quando virem um parente, um vizinho, ou uma autoridade que lhes seja muito cara, que lhes seja muito preciosa. E quando virem essas pessoas doentes, talvez acordem, lamento eu que seja um pouco tarde demais. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho no YouTube, fazendo uma coisa que poucos jornalistas gostam de fazer, que é prestar serviço, informando para a população aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. E uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, Giovanni, reporta que os trabalhadores e trabalhadoras mais frágeis, que não possuem vínculos empregatícios, são os mais afetados pelas medidas de contenção do vírus. Como conciliar esse trabalho com o contágio? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de estar ajudando as pessoas a encontrarem um jeito de receber esse auxílio emergencial. Muito obrigado pela pergunta, Arquimedes. Esse meu trabalho no YouTube, ele começou há pouco mais de 2 anos. Eu não sou um youtuber que apareceu agora com o auxílio emergencial. Entre outras temáticas no meu canal, abordava principalmente o Bolsa Família e aquilo que se chama de Programa de Transferência de Renda. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família, ele atinge 14 milhões de beneficiários. Isso daí mais ou menos por 4 pessoas que você vai ter o número de famílias. O meu canal no YouTube, ele não tem ainda 1 milhão de inscritos. Ele hoje está com quase 800 mil, mas ele não tem 1 milhão. Então, veja, 14 milhões de pessoas do Bolsa Família, nem 1 milhão me acompanham ainda. Eu estou tratando em números absolutos para ser mais claro. Quando surgiu essa demanda do auxílio emergencial, que afetou e tocou diretamente as pessoas do Bolsa Família, eu tive que alargar a pauta para poder explicar como procederiam as pessoas até então invisíveis para terem acesso ao cadastro e, consequentemente, à aprovação e à chamada conta digital. Eu e você, Arquimedes, somos pessoas letradas. E mesmo nós possuindo
essa faculdade de letramento digital, né? Talvez você possa até mais do que eu, mas a gente ainda sente uma certa dificuldade em operacionalizar, e isso é comum. E outra qualidade que você tem é a paciência, né? Talvez eu ainda precise trabalhar isso um pouco mais em mim. Mas, para nós que, digamos, temos letramento digital, isso é complexo. Imagine para alguém que nunca teve acesso com essa história de aplicativo, de internet, cadastramento, base de dados. O conceito de base de dados é fundamental para compreender como a Dataprev analisa 70 milhões de CPFs no país ao mesmo tempo. O conceito de base de dados é fundamental para compreender como o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, como a Receita Federal, estão cruzando esses dados em uma gigantesca operação que vai permitir a identificação do cidadão que realmente se enquadra nos critérios. Então, assim, é uma operação gigantesca. Eu me propus no meu canal do YouTube, é óbvio que minha atividade profissional é essa, e inclusive sou remunerado por isso, mas me propus detidamente a tocar nessa temática, porque o meu trabalho toca diretamente, e aí são vários os depoimentos, viu, Arquimedes? Depoimentos de pessoas que moram em vários estados do Brasil, histórias que se multiplicam, eu não sei se nosso tempo permite, mas são histórias que se multiplicam de pessoas que dizem, seu Giovanni, alguns me chamam até de advogado, eu não sou advogado, eu sou jornalista, trabalho com comunicação já há um tempo, então assim, as pessoas dizem, o senhor poderia me explicar como é que é essa questão da lei e tal? Faço isso com o maior prazer. Confesso a você que essa é uma onda sazonal. Daqui a 3 meses, talvez o auxílio emergencial não seja o assunto dos trend topics, mas é preciso. Isso daqui que nós estamos fazendo agora é um documento histórico, Arquimedes. Isso daqui é um documento histórico. Os meus vídeos representam documentos históricos. O trabalho que você faz lá no Instagram, e eu já compartilhei, fazendo toda essa evolução aí da Covid, é um documento histórico. No futuro, a gente consultar o que nós dissemos, como nós estávamos pensando nesse momento tão importante. E o jornalismo é considerado uma atividade essencial, né, para combater a pandemia. Eu estou muito preocupado, Giovanni, porque a gente não sabe quem é que tem Covid e quem não tem. Os testes, os 10 testes que existem, apenas um é 100%, os outros erram muito, pouca gente está sendo testada, porque os testes são muito caros e só quem tem dinheiro tem acesso, a maioria das pessoas não tem acesso. Você conhece alguém que foi contagiado pela Covid? E eu queria saber como é que você está fazendo para se proteger, já que você está sempre em contato com muita gente. E isso é um risco, né, para a saúde. Um colega nosso, jornalista, ele trabalha em um hospital, foi submetido recentemente ao SUAB. SUAB me parece que é o exame mais invasivo, porque coloca-se um cotonete no nariz, outro na garganta do indivíduo, até encontrar a secreção ou a quantidade de secreção suficiente para a realização do exame. O SUAB não é aquele teste que é feito 10 dias após o aparecimento do sintoma. Ele, na rede privada, é um pouco mais caro. Em São Paulo está custando até R$700, porque ele, em 48 horas, atesta se você está ou não com o vírus. De modo que esse colega nosso fez o exame. Para quem tem facilidade para vomitar, quando você tem alguma coisa sendo introduzida, ou no nariz ou na garganta, realmente dá aquela ânsia de vômito extremo. Felizmente, o nosso colega não está com a Covid, mas a pessoa que estava convivendo no ambiente de trabalho com ele inclusive está internada. Realmente, tanto eu como você, eu particularmente moro sozinho, moro em apartamento, moramos em um edifício, tomamos medidas de cunho administrativo aqui no nosso edifício, além das medidas de segurança habituais.
busco sair de casa o mínimo possível, apenas para o supermercado, para alimentos, né? Estou realizando os estoques de medicação básica, como a medicação para febre, diante das eventualidades. Não apresentei sintomas. Sou uma pessoa que não fumo, não bebo, mas também sou sedentário porque não pratico atividade física, né? Confesso que minha imunidade depende basicamente dos alimentos que consumo. Gosto muito dos alimentos verdes, dos cítricos, né? No tocante à própria vitamina D, me preocupo com as pessoas que têm deficiência de vitamina D, busco levar sol, né? E tenho tomado algumas medidas. Estou no seu trabalho, me informo muito, Arquimedes, pelo seu trabalho, haja vista, como você mesmo informou, eu estar concentrado na pauta econômica, e te confesso que nos últimos 30 dias não dormi bem, porque esse auxílio me exigiu um esforço tremendo de compreensão. Foi aprovado um processo legislativo que envolveu Câmara, Senado, sanção, lei, decreto, portaria. Tudo isso eu precisei estar antenado nas transmissões ao vivo, nas entrevistas coletivas e, principalmente, no Diário Oficial da União, onde saiu o decreto, eu começava a ler para poder compreender. Tem muito termo técnico não habitual da nossa área, que eu precisei realizar verdadeiros estudos para poder compreender. Hoje não me considero um expert ainda, haja vista que agora nós estamos na segunda fase do auxílio emergencial. Passou a fase legislativa e entrou a fase técnica agora. Eu estou vendo as pessoas com muita dificuldade de operacionalização com o Caixa Tem. Eu vou dizer aqui, me permita até dizer isso, eu assumo a responsabilidade. O setor de tecnologia de informação da Caixa Econômica Federal do Brasil é péssimo, é péssimo. Arquimedes, não é de hoje, não é por conta desse auxílio emergencial ou o Caixa Tem. O cliente da Caixa Econômica Federal desse país sofre muito. Então, assim, fica aqui o nosso repúdio, a forma como esses aplicativos estão tratando as pessoas, né? Compreendo a complexidade da operação, mas os cidadãos brasileiros mais carentes mereciam um tratamento bem melhor. Esses aplicativos da Caixa são muito ruins. Já eram muito ruins antes de qualquer coisa, e agora que muita gente está usando, aí é que todo mundo está percebendo quanto eles são ruins. Agora, Giovanni, essa doença ela está afetando o mundo de formas diferentes. Em algumas regiões tem mais doentes, em outras regiões tem menos, aqui no Brasil também. E isso faz com que algumas pessoas percam a noção da importância da doença. Eu queria saber como é que você está acompanhando a evolução da pandemia aqui na Paraíba, com os dados oficiais e com as informações que você já apurou. Eu fico preocupado quando o noticiário traz, por exemplo, o caso de uma cidade como Esperança, né? O noticiário diz assim: confirmado o primeiro caso de Covid em Esperança. Os leigos vão dizer assim: nossa, está tudo tranquilo, só tem um caso. Gente, para cada caso confirmado, nós temos no mínimo 15 ou 20 subnotificados. Nós temos pessoas, Arquimedes, e eu vou trazer a minha percepção de hoje. Eu percebo que muitos idosos estão afetados pela Covid. Esses idosos tiveram contato com pessoas jovens, e esses jovens até aqui não apresentaram sintomas. São pessoas que estão contaminadas, mas estão até aqui assintomáticas. Algumas terão uma Covid leve, é fato, mas são potenciais vetores de transmissão. No bairro onde eu resido, aqui em Campina Grande, Malvinas, zona oeste de Campina Grande, do estado da Paraíba, nós temos casos de idosos, alguns deles que viajaram de caminhão, né? Voltaram para casa, toda a família teve contato, né? Esse cidadão está internado no hospital e a família está sob observação. Mas são jovens que conversaram com outros jovens que aí, lamentavelmente, eu conversar no meu bairro, vejo muita irresponsabilidade, há muita aglomeração de jovens ainda, principalmente em campos de futebol de pelada.
principalmente em barzinhos que estão sendo improvisados nas janelas das casas. Então, assim, são experiências que nós estamos compartilhando agora com você e que nos deixam assustados. Agora, Giovanni, por que a pandemia está provocando no Brasil, além de uma crise econômica e sanitária, uma crise política que pode ameaçar, inclusive, as instituições democráticas? Os nossos atores políticos estão armados independentemente de pandemia. Temos, nesse momento, uma conjuntura explosiva que envolve, basicamente, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, me parece, que arrefeceu um certo ativismo que nós percebíamos há um tempo. Todavia, temos um Executivo muito ativista e um Poder Legislativo que pode ser o fiel da balança. Os últimos episódios no tocante a esses poderes constituídos sinalizam, pelo menos para mim, que os próximos 3 meses, inevitavelmente, serão de definição política. O Merval Pereira, do Globo, aponta que os últimos 5 meses desse ano são decisivos, e de fato são. Nós teremos, em julho, o presidente do TSE, Barroso, decidindo se teremos eleições ou não, ponto 1, né? Em novembro, a saída de Celso de Mello, abertura de vaga no Supremo Tribunal Federal. Teremos, se confirmar, eleições com prévias aí. Teremos pouca movimentação nas eleições desse ano, Arquimedes. Penso eu que vai ser tudo na base mais do virtual, sabe? Teremos os procedimentos de prazo, os burocráticos, esses são inevitáveis. Agora, o contato com o eleitor será basicamente esse, será o virtual. Eu acredito, eu não sei se estou sendo bobo ou ingênuo, mas no tocante à identificação de uma fake news, a população está um pouco mais antenada, né? Só se mudarem o modus operandi da fake news, mas, a grosso modo, dá para se perceber o que é uma manipulação, o que é uma tentativa de construção de uma narrativa de ambos os lados, de variadas correntes. Então, nós teremos uma população mais ativa nessa eleição desse ano. E teremos, principalmente, a presença de robôs. Eu, que possuo um canal no YouTube, já percebo robôs entrando em minha página. Alguns, por questões mercadológicas, querem conquistar meu público ou querem sugar um pouco do que meu público pode oferecer. Eu não toco na questão política. Gostaria muito de frisar isso aqui para o seu público, Arquimedes, que no meu canal no YouTube, apesar de eu ser um jornalista político ativista declarado, eu não toco em questão política no meu canal no YouTube, né? Apesar, e aí eu não sou hipócrita, ao ponto de dizer para a população que ao abordar temática como auxílio emergencial e Bolsa Família, eu não deixo necessariamente de me posicionar, mas no tocante aos atores de per si, eu não entro no mérito de suas vidas privadas. Pouco me importa, inclusive, os conchavos que estão sendo realizados. Eu foco no institucional e foco como esse institucional está sendo trabalhado por essas autoridades. Giovanni, obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você e falar sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, tendo a oportunidade de sermos testemunhas oculares da história. Arquimedes, quero agradecer sua gentileza, seu contato, sua providência para que, inclusive, eu pudesse me organizar aqui para esse momento, dizer que irei repercutir essa nossa entrevista. Acredito eu ser essa uma oportunidade das pessoas nos conhecerem melhor, parabenizar mais uma vez o seu trabalho, dizer para as pessoas que home office não é vagabundagem, pessoal.
Home office é muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, algumas pessoas podem até pensar que nós passamos 20 minutos aqui brincando, mas tanto você que preparou uma pauta, que se preparou para esse momento, quanto eu que estou aqui buscando responder, sendo o mais fidedigno possível, nós estamos aqui estudando, trabalhando. Então, mais respeito com o trabalho home office, mais compreensão com a Covid-19 e sucesso na vida de todo mundo. Ontem eu vi a final da Copa de 94 e fiquei muito emocionado com aquele momento de alegria. Torço para que aquilo se repita, para que momentos alegres possam invadir verdadeiramente a vida da população brasileira. Meu canal no YouTube é Giovanni Santos TV, Geovanne, do mesmo jeitinho que a Arquimedes vai escrever aqui no caractere, Giovanni Santos TV, ou então Giovanni Bolsa Família, você me acha no buscador do YouTube sem nenhuma dificuldade. Grande abraço, estou aqui sempre à disposição.